Caiu, hein? Caiu a live. Vamos, Júlio, de novo aqui, ver se a gente consegue. Caiu aí, caiu, Júlio, caiu sim. Chamei você de novo. Vamos ver, doutora Cristina. Caiu, Júlio. Derrubou aí, né? É. Tudo bem. Estava na introdução, acho que ficando gravado a partir de agora dá certo também. Tava ruim a internet para vocês aí também? Oi, Cris. Oi, Tava doutora. falhando muito. Tava falhando muito. Então. Mas Vamos. bom que voltou, né? Eu, Onde a eu gente havia perguntado, para a doutora Cristina, né? Se gliadina e glutamina é o glúten ou são componentes do glúten ou o que é isso? São componentes do glúten, né? São componentes do glúten. Eu não sei se os gastros têm uma abordagem diferente. Assim, na verdade, a especialidade de endocrinologia, ela teoricamente não é uma especialidade que faz a mais afins com a doença celíaca, né? Mas acaba que tem um cruzamento que a gente pega muita gente fazendo low carb e em algum momento essas coisas se cruzam, né? Uhum. Mas eu costumo começar pelos anticorpos, né? Dá para fazer o teste genético também do HLA, DQ2 e DQ8 para ver a predisposição, não que isso vá fazer diagnóstico, né? Para ver o quanto a pessoa é mais ou menos predisposta, já que 95% de quem tem doença celíaca tem um e ou outro, né? Mas a maioria dos que têm positivo não vão desenvolver doença celíaca. E o diagnóstico mais ao pé da letra que seria fazer a biópsia, né, do duodeno, que nem sempre vai dar também o diagnóstico, porque pode ser que a pessoa esteja com a mucosa regenerada por fazer, por exemplo, dieta low carb, né? No meu caso, eu fiz, eu já não comia, não consumia, sabendo, né? Eu não consumia glúten por 2 anos e fiz o exame e deu nos anticorpos, já mais muito alto, assim, mas foi altíssimo, né? E aí depois bateu o diagnóstico com a biópsia do duodeno mesmo. Que a biópsia, Mesmo com 2 anos sem consumir trigo. para você ver a sensibilidade que eu tenho, que isso é uma coisa interessante, porque eu estava conversando com a Raquel sobre isso, ela colocando, cada pessoa tem a sua própria individualidade dentro, mesmo na celíaca, cada um reage de um jeito, né? Então, tem celíaco que não consegue entrar numa padaria. Então, eu realmente devo ser muito sensível, porque eu não consumia glúten conscientemente, eu não consumia, e ainda tinha os anticorpos tão altos assim, né? E aí é que entrou a questão da contaminação cruzada, porque quando eu tive o diagnóstico, há um ano atrás, a doutora Ana Marta me disse, já que você não consome glúten, o seu problema, com certeza, é contaminação cruzada. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Aí ela achou disse, então para mim não é problema, eu já não consumo glúten. Ela, mas então, como é que pode você estar com esses anticorpos desse jeito? Com certeza você tem, e por trás uma sensibilidade muito grande, e o seu problema é a contaminação cruzada. A sua casa consome glúten? Eu disse, consome. Ela disse, então separa tudo, vamos começar a separar tudo. Aí começou a dar vários exemplos. Liquidificador não pode, mesmo forno não pode, utensílios não pode, colher de silicone não pode. Se você usar de vidro, você tem que lavar 3 vezes. Eu disse, minha nossa senhora, como é que vai ser isso, né? Aí ela dizia... Melhor a casa parar de consumir. Aí ela dizia assim, se seu filho comer glúten, você não pode dar um beijo nele até 3 horas. Se seu marido toma cerveja, você não pode dar um beijo nele depois de 3 horas. Eu digo, não vou viver, não vou conseguir. Ela dizia, mas você é o que é. É contaminação cruzada. Lê todos os rótulos, mais do que você já lê, e vamos embora. Aí tá bom, foi o primeiro mês, né? Aí eu conversei com o meu marido, Duda, né? Ele disse assim, mas não é possível. Eu disse, também acho que não é possível. Como é que pode, né? A gente não precisa lavar 3 vezes, precisa usar outra máquina, fazer uma máquina separada de glúten, uma máquina separada sem glúten, prato de vidro. Mas se a gente lava... Eu sei que surgiu um monte de pergunta na nossa cabeça. Aí na consulta seguinte com ela, fomos os dois.
Aí ela conversou novamente com os dois. Ela disse, olha, tem muita coisa que a gente não tem ainda, não tem completa certeza, mas é melhor evitar, porque tem a certeza de uma coisa, se prejudicar, vai prejudicar muito mais ela do que você, e vai prejudicá-la muito. Você quer pagar para ver? Vocês querem pagar para ver? A gente disse, não. Aí a separação ainda foi maior. Só que eu pensava que ainda podia comer em restaurante, né? Que eu não sabia que... Quando aí eu fui e eu tive diagnóstico em fevereiro, quando chegou em junho, que era para já ter baixado mais, porque eu já não comia mais mesmo, com tudo separado, eu viajei e fui num restaurante, 3 restaurantes chineses. E consumi o que eu comia. Eu comi carne, comi couve-flor, comi brócolis. Os anticorpos saíram de 2.000 para 5.000. E eu já, na própria viagem, comecei a ter sintoma lá também. Né? Eu tinha muito sintoma. Eu tinha desconforto abdominal. Que bonitinho dizer tinha, né? Tinha, eu não tenho mais. Então, diarreia, estufamento, dor abdominal, muita dor. Eu vivia grávida, sem estar grávida, com a barriga lá na frente. E aí, lá na viagem, começou a ver. Quando eu cheguei, eu fiz o teste novamente, aí deu essa alteração. Foi aí que eu fui ver o que estava acontecendo. Eu estava consumindo glúten, sim, só que eu não sabia, né? Era por contaminação cruzada. Pois é, eu fui ver alguma coisa sobre contaminação cruzada. Ela é um termo genérico, ela não serve só para glúten. Tá? Você pode ter contaminação cruzada por bactéria, você pode ter contaminação cruzada por uma substância que está no ambiente, que foi colocada no alimento. Então, tem vários aspectos aí da contaminação cruzada e o termo também é utilizado para o glúten. Só que aí, qual a diferença? Quando a gente tem um ambiente que tem uma contaminação cruzada por bactéria, então talvez o cozimento vá matar a bactéria. Mas só que o cozimento ele não mata a proteína do glúten. Então, ele é difícil o controle porque ele tem que ser por exclusão. Você não tem assim uma alternativa de processar o alimento para que retirem o glúten dali. Então, essa que é a dificuldade. E aí eu vou perguntar, né, que muita gente está aqui, né, poderia estar perguntando também, mas hoje eu vou ficar meio que ser o perguntador aqui para provocar a doutora Cristina. Então, quer dizer que, já que o glúten faz mal, a gente tem que trocar tudo para integral? Eu comer pão integral, por exemplo? Não resolve. Tem o trigo da mesma maneira, né? Olha, agora eu vou devolver a bola para o Júlio. Júlio, o que resolve o trigo integral? Tem alguma coisa que você conheça que resolve com trigo integral? Tem alguma situação que deixar de comer trigo branco integral resolva? Tem. Por exemplo, resolve acne, né? Resolve gases no estômago, gases no intestino. Assim, não faz falta nenhuma comer o trigo integral e menos ainda o trigo branco. Porque parece que existe um apego, se eu entendi bem a pergunta, parece que existe um apego muito grande das pessoas com o trigo. E aí as pessoas ficam com uma dificuldade muito grande a hora que fala assim, ó, você não pode consumir mais nada que tenha trigo. E o que é que tem trigo? Na cabeça da pessoa, tudo. Porque ela come pão, bolo, biscoito, macarrão, salgadinho, né? No dia a dia dela, o trigo é presente em tudo. E aí fica essa dificuldade. Como é que eu vou viver sem comer trigo? Né? E é muito simples. É simplesmente o que a Vanessa faz. Não tenha contato com o trigo. No caso dela, é vital. Faz parte da qualidade de vida dela. Para algumas pessoas que têm outros desconfortos, tem que abrir mão do consumo do trigo. Não tem jeito. Né? É o caminho. E é muito engraçado que o paciente melhora, depois ele vem falar assim, quando é que eu posso voltar a comer trigo de novo? Porque eu já estou bom. Né? Geralmente a minha resposta é, eu não vim negociar com você. Eu só vim ver como é que você está. Né? Exato, porque assim, a pessoa ela não é portadora de doença celíaca, ela é celíaca. Ela não está portando a doença celíaca, ela é celíaca. Então, não tem negociação. Você sabe que quando o médico me disse aqui, que fez o exame aqui, ele me disse assim, saiu que você
você tem a doença celíaca, então você faz assim, coma pouco glúten. Pouco. Você não precisa, não coma muito, coma pouco, porque você é pouco celíaca. Aí eu lembro que eu, antes da consulta com a doutora Ana Marta, fiz na caixinha de pergunta dela, ela colocou lá, eu disse, eu sou pouco celíaca, eu posso, uma coisa dessa assim. Aí ela caiu matando em cima de mim, né? Ela disse, não existe pouco celíaco, ou você é celíaco, ou você não é celíaco. E quem é celíaco é zero glúten. Entendeu? Zero. Não faz uma coisa dessa, não, de pouquinho de glúten, não. Ó, peraí. É o Evandro Mesquita que canta aquela música ou eu tô muito velha e esquecida? Mamãe, acho que estou ligeiramente grávida. Isso Não daí é esse que não é o fala? Evandro Mesquita. Mas Não quem é? era acho que, se não me engano, era um grupo chamado Metrô. Menino, Ah, sério? então, tem Mamãe não como fica ficar grávida, a coisa ligeiramente não é ruim. Se grávida? lembra um dia, você já ficou assim, mamãe? Olha pra Júlia Então. aí, ó. É, Muito bem. É isso aí, ó. Tô ligeiramente celíaca. é Então, do tempo que o bailinho no domingo, né, não era matiné, era domingueira. Né, tinha para domingueira. E você ficava dançando com a vassoura, passava a vassoura pra... Passava vassoura. Da época que Coca-Cola tinha que trocar o casco de vidro. Uhum. o Joseph diz assim, ó, em Teresina há uma confeitaria que tem uma filial exclusiva só para bolos sem glúten, exclusivamente longe da unidade que faz bolos com glúten. Olha que coisa, né? Porque diz Olha que que a legal. farinha fica em suspensão. A farinha fica em Muito suspensão tempo. muito tempo, então prejudica. E eu quando já soube que eu era celíaca, uma amiga minha me pediu para fazer um bolo, e eu sempre fiz bolo e doce para vender em São Paulo, e ela me pediu um bolo. Eu digo, eu fazer não tem problema, eu não vou consumir. Olha aí, são os erros que a gente vai tendo e não percebe, né? E não E tem percebe. gente que tem alergia ao trigo, né? Que é uma outra coisa. Aí não pode nem inalar. A pessoa tem manifestação cutânea, tal, que é alergia, não aí é uma reação diferente, não é autoimune, né? Ela é imunológica, mas não é autoimune, é uma reação alérgica mediada pelo IgG, não é pelas células T, igual a doença celíaca, né? Não é anticorpos de células T, igual a doença celíaca, é uma alergia mesmo. Na Tem os três verdade, tipos, são né? três steps, né? Ela, uma Tem mexe com a os linfócitos e sensibilidade outra com os leucócitos, não é isso, doutora? No exame de sim, sangue, e a a gente tem uma alteração de sensibilidade. linfócito e de leucócito, né? Exato, e tem a sensibilidade ao glúten não celíaco, que aí não tem causa conhecida, estabelecida como a alergia ou a doença celíaca, né? E aí a Justina chega e diz assim, ó, eu fiz biópsia do duodeno e deu negativo, estava sem consumir glúten, tenho DQ2 detectado. Como eu não tinha intolerância ao glúten anos atrás, a doutora concluiu que eu não sou celíaca. De fato, você não pode não ser celíaca, mas você pode ter intolerância. Ou não pode, doutora Cristina? Como eu falei, assim, 95% das pessoas que têm doença celíaca vão ter um e ou outro, mas a maioria das pessoas que têm um dos dois, não vão, se você pegar na maioria, não vão ter diagnóstico de doença celíaca, né? Ela pode também ter uma. Bom, é que ela não tem manifestação. Eu ia falar que ela pode ter uma sensibilidade ao glúten não celíaca, mas aí ela precisaria ter sintomas, né? Não dá para saber. Por exemplo, se eu tivesse, eu não sei porque eu não fiz o teste genético, mas se eu tivesse o DQ2, o DQ8, eu ficaria mais esperta, né? Mais chance de você ter. Não é definidor de doença celíaca, mas claro que você tem mais chance, né? Olha a Mas, por Michelina exemplo, no aqui. seu caso, não tem sentido fazer, né? Você já tem diagnóstico. Para que vai fazer o Eu já DQ2, tenho DQ8? diagnóstico, para que eu vou fazer, né? E até nos meus filhos também, porque é preferível fazer os anticorpos. Eu não sei se eu estou errada. Até você me corrige, doutora Cristina, porque com certeza eles também vão ter o DQ2 e DQ8, porque eu sou celíaca e eles são parentes meus de primeiro grau. Então, eles vão ter. Não diria que com certeza. Porque eu não lembro, Hum. não, eu não, assim, eu não lembro como que se é dominante, recessivo, eu não sei que chance eles teriam. Tem isso, Precisaria estudar,
precisaria estudar qual é a forma. Eu não sei como é que é a forma de manifestação desses genes, mas não é certeza que eles vão ter. Mas de cara, mesmo sem fazer esses testes, eles já têm mais chance por serem seu parente, ainda mais de primeiro grau. É. Mas também se você tivesse Hashimoto ou diabetes tipo 1, eles também teriam mais chances de ter doença celíaca. Eu estava pesquisando, daí encontrei uma pergunta muito interessante, que a pessoa falava assim: a maçaneta da geladeira pode ser um ponto de contaminação cruzada? E a resposta, sim, né? A pessoa, na casa, se tem glúten, alguém pega pão lá na geladeira, tal, né? Daí coloca de volta, faz um sanduíche e empurrou a porta da geladeira ali com a mão contaminada de glúten. Isso pode ser uma fonte de contaminação, né? E aí, uma coisa Aí vai depender interessante. do grau de sensibilidade que a pessoa tem, né? Se ela tem problema com contaminação cruzada, isso pode ser um problema. Aí fala com relação à gravidade, né? Se for utilizar a mesma geladeira, que deixe os alimentos do celíaco no andar superior, né? Para não ter que aí contaminar ali com Coisa em gravidade cima. também. Uhum. A Michelina diz tem assim, ó, aquele, diga, aquele doutora. caso que eu contei da mulher que trabalhava no correio, que passava o Dos selo, selos. né? Dos Pois é, Você selos. que falou tinha que o parecia glúten um na filme cola, né? lá. Uhum. Aí Dos a Michelina cosméticos, diz, shampoo. tem muito. O problema aqui são os rótulos. Aqui na China eu tenho muita dificuldade de rótulos, porque não tem aquela. Primeiro está em chinês, mas até aí tudo bem, porque a gente usa o tradutor e beleza. Mas aqui não tem a obrigatoriedade da informação contém ou não contém glúten, como no Brasil. Se eu tivesse no Brasil, eu Puxa tenho vida. certeza que eu estaria melhor, porque então aqui eu estou numa situação que ou eu compro alguns produtos que vêm de fora, tipo que vem dos Estados Unidos, que a gente acha por aqui, alguns já tem gluten free, ou quando, né? Aí eu compro, porque o cacau é um problema. Eu fui saber, o cacau da Hershey's tem lá só cacau 100%. Aí eu fui entrar para procurar, eu tenho um site, um aplicativo chamado Desrotulando, porque é muito bom esse aplicativo, você escaneia o código de barra, se o alimento ele é universal, se é chinês você não vai achar lá, mas se ele é universal você acha. E eu achei, e mesmo assim não tinha lá, se continha ou não continha glúten, né? Aí eu entrei no site, procurei, achei no Reclame Aqui uma celíaca, uma intolerante ao glúten, eu não sei bem, dizendo que tinha consumido, tinha se sentido mal e tal. E aí veio o CEO da Hershey's dizendo que todos os produtos da Hershey's têm glúten, traços de glúten. Apesar de não conter no rótulo. Porque eles não se responsabilizam. Se eles não colocarem lá sem glúten, eles não podem se responsabilizar com certeza, né? A mesma coisa são os chocolates. O chocolate... eu vi aqui aquele chocolate 100% da Lindt, 85%, 90%. 100% não tem glúten. 85% não tem glúten. Mas o chocolate 90% tem cevada. Eles não colocam lá, não Eles tem colocam. glúten. Tem Tem na cevada. massa do chocolate, tem. Tem cevada. Então, assim, é muito complicado aqui para eu conseguir me virar, é muito mais difícil, E entende? Então, iogurte, como que faz iogurte? Você tem que fazer em eu não casa? tenho consumido iogurte e tô com medo de fazer o meu, porque para eu fazer eu preciso de uma muda, né? A muda de um iogurte. E aqui eu não acho, não sei onde é que eu tenho probiótico aqui, é mais difícil, senão eu faria com probiótico, né? Mas eu ia comprar uma muda de iogurte. Eu encontro um iogurte com leite cru. Só que eu não sei se só tem leite cru. Eu fico com medo, porque não diz no rótulo se tem glúten, se não tem. Uhum. Não Mas fala. uma pergunta para ver coisas práticas do dia a dia que eu tenho muita curiosidade. Mas aí vocês separaram os utensílios ou o pessoal na sua casa parou de comer coisa com glúten? Como vocês Não conseguiram parou, se não. ajeitar? Não parou. Eu não consegui ainda, isso não foi. Ainda não consegui chegar nesse estágio, mas eu vou chegar. Nós colocamos uma pia aqui do lado de fora,
né? E eles, o que eles consomem com glúten vai para cá, fica tudo lá. Na hora que eles consomem E aí glúten... não é você que lava. Não, não sou eu que lavo. Talher deles é separado, prato é separado, as vasilhas são separadas, né? O forno é separado, liquidificador é separado, Torradeira. a torradeira é separada, né? É tudo separado. A Esponja. manteigueira é separada, a esponja são duas na pia. Tanto que eu nunca quero que ninguém me ajude aqui na pia, porque senão pode atrapalhar e eu ficar sem saber depois se usou uma bucha contaminada para lavar uma coisa minha, por exemplo. Mas a parte boa é que você não precisa ajudar na pia dos glútens. Essa é a parte boa. Não, fica tudo lá. Uma curiosidade que tem assim, no dia a dia. A pessoa que te conhece assim, superficialmente, que de vez em quando vê você, talvez seja convidada para alguma coisa na sua casa, ela pode dizer que é uma paranoia sua com relação ao glúten? Com certeza. Sim, se a pessoa não entendeu o que é contaminação. Porque abre espaço para esse tipo de julgamento também, né? De achar que a pessoa está ficando maluca por conta do glúten. Né? Só que também tem uma coisa. Na hora, isso acontecia com a enxaqueca, né? Porque eu já tinha sérias limitações por causa da enxaqueca, mas tinha, né? Limitações de comida. Passado, né? Então, quando as pessoas que convivem mais comigo, começaram a ver eu melhorar, então passaram a não criticar mais, pelo menos. Até ajudar, passaram a ajudar. Então, com relação à doença celíaca, no início, como eu também achava que era um absurdo, que não existia isso, as pessoas compactuavam dessa mesma opinião. Depois, quando elas viram eu melhorar fazendo a restrição que eu faço, quando eu sou convidada para casa de alguém, tem amigas que já pensam em mim. Tem uma carne que elas nem abrem antes, entendeu? Fica uma carne fechada, ela tira uma bucha nova, tira uma vez uma pessoa fez dentro de uma panela nova para mim, uma carne. Então, nesse dia, eu consegui comer, né? Mas, em regra, eu não como na rua, nem na casa de amigo. Eu levo minha comida ou então eu como antes de ir. É muito difícil, viu? É bem difícil, porque você é como se fosse um peixinho fora d'água. Tem dias que você tá ótimo, você acha isso tranquilo, você come fora, beleza. Não come fora, beleza. Mas tem dias que você tem vontade de participar. Quem é que não tem vontade de participar? Né? Chegar na casa de um amigo. Uma vez eu fui para uma pizzaria e tive que levar um copo. Eu disse, eu vou levar um copo, porque sei lá, se eu quero beber uma água, ou eu bebo na garrafa, ou eu vou beber no copo que eu estou levando. Sei lá, se o copo tem glúten. Todo mundo manuseando glúten na pizzaria, de repente bota um copo lá, e aí eu acabo me contaminando por uma coisa que eu jamais podia pensar. Eu não fiquei paranoica, não, mas eu fiquei muito cuidadosa e às vezes eu até me desconheço um pouco, assim, sabe? É muito difícil, não é fácil. Tem que ter uma força mental, né? Muito. Você já sabe que você vai chegar lá, você vai ver todo mundo comer, você vai ver todo mundo participar, você não pode, às vezes, nem beber água. Aí uma vez eu fui precisa ter muita sanidade mental. Eu fui no aniversário e eu tinha esquecido de levar meu copo. Era numa pizzaria, tava todo mundo comendo, e ele me ofereceu água, veio na garrafa. Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu ofereci às pessoas, quem aceitou, aceitou. Eu disse, vocês me desculpem, mas eu vou beber na garrafa. Aí peguei uma garrafa desse tamanho, eu tava morrendo de sede, eu não tinha levado nada, tomei na garrafa. Então, assim, se você tá num lugar que você conhece as pessoas, ok. Mas às vezes você não tá, você se sente envergonhado, né, de fazer. Isso faz parte da vida, não adianta pensar muito, não. A Cristina diz aqui, ó, sou celíaca, fui numa pizzaria, só acompanhei, tomei suco integral e um bolinho da Believe, eu não conheço. Mas no outro dia estava um bagaço, sintomas clássicos de contaminação cruzada. Nunca mais pizzaria para mim. Doutora, aquela questão da hipótese da higiene, né? Será que quanto mais restringe esse contato com o glúten, não vai ficando mais sensível com o tempo, né?
Tem esse questionamento também, né? Que a gente pode fazer. É uma ótima pergunta. Né? Eu vou responder, mas a Raquel está falando assim que o copo descartável ainda é uma coisa comum no Brasil e salva a gente. A hora que você estava contando, eu estava pensando, puxa, um copo descartável aí salvaria a pele, né? Mas essa pergunta aí do Júlio é engraçada, né? Porque parece uma coisa ruim, parece uma coisa pejorativa, né? Eu vou tirar, eu vou ficar cada vez mais sensível. Mas veja, se a pessoa é celíaca, não tem como, aí não tem nem esse raciocínio, nem cabe. Ela não pode oferecer ao sistema imunológico o agressor que vai desencadear a cascata toda da reação imunológica. Não, é a mesma coisa que um alérgico a camarão ficar comendo um pouquinho de camarão para dessensibilizar. Não existe. É o que vai gerar toda a cascata. Então, aí nem cabe essa pergunta, né? Agora, se é uma pessoa que tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, também não cabe, a pessoa já tem, né? Ela vai ficar cutucando. Agora eu vou falar na que caberia essa pergunta, na situação que caberia, que eu acho que é a minha, inclusive. Eu nunca tive nada com sintoma nenhum com glúten, nunca tive. Até que dezembro de 2021, não faz muito tempo, eu fui rever umas amigas, que a gente sempre faz um encontro uma vez por ano perto do Natal. E aí era um restaurante com comida tailandesa, meia mongol, tailandesa. E aí, no final, eu tava com muita vontade de comer um petit gâteau. Eu falei, vou furar minha dieta low carb, né? Naquele dia eu vou furar, né? Eu nunca tive problema com glúten. Meu Deus do céu. Eu comecei a passar mal no dia seguinte, que era uma sexta-feira, isso foi na quinta à noite. Eu fui melhorar terça à noite. Eu tive barriga estufada, uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum, parecia que explodia minha cabeça, diarreia. Cruzes, mãe, provavelmente eu desenvolvi uma sensibilidade ao glúten por desuso, por não comer. Né? Eu devo ter parado de produzir as coisas que precisam para lidar com o glúten para não comer. Se eu começar de pouquinho em pouquinho, provavelmente eu vou ser tolerante novamente. Mas eu vou ficar comendo pão de pouquinho em pouquinho para manter esse microbioma aprendendo que tem alguma coisa ali para combater, né? Então, é o preço que se paga, né? Se você fica sem comer e come uma carga alta, porque provavelmente na comida que eu comi porque tinha um bolinho doce maravilhoso lá, que eu não sei o que é feito, é um negócio delicioso. Não tinha uma característica de farinha de trigo, mas devia ter. O petit gâteau, com certeza. Então, deve ter sido uma pancada de uma vez. E aí eu percebi que eu já não tenho mais a tolerância que eu tinha. Por desuso, por não comer, né? Só que depois daí, foi tão traumático sentir essas coisas. Eu passei tão mal que de lá para cá, bom, eu não faço conduta para reação cruzada, claro, porque não é nesse nível. Mas eu nunca mais comi pão, pizza, bolo, macarrão, nada daquele dia de dezembro e pretendo continuar assim. Eu estava pensando, né? Por que a Vanessa leva o copo? Porque são dias amargando depois. Não é uma coisa assim que você vai ter uma dorzinha de cabeça que vai durar 5 minutos. Eu, por exemplo, se eu tenho contato ali como trigo, né? Que é muito gostoso, pode-se dizer, quem está vendo a gente sabe aqui, rosácea. Na hora, assim, me pega por meses até melhorar. Então, muitas vezes... Sério, Júlio? Você fica com rosácea? A gente já fez lives aqui muitas vezes, eu com uma irritação aqui, assim, rosácea, mas é por conta de glúten. Né? A hora que retira, aí leva 1 mês e meio, 2 meses, desaparece. Né? É impressionante. Fica bom de novo. Né? A Rosângela... Desculpa, atrapalhei. A Raquel está explicando o mecanismo que eu estava explicando. É uma intolerância transitória pela falta de produção regular de enzimas digestivas para as proteínas e frutanos do trigo. Exatamente isso, é uma intolerância transitória. Se eu quiser desfazer essa intolerância, eu vou ter que voltar a comer. Mas aí não compensa, eu vou ter que voltar a fazer um consumo regular de um alimento que vai do nada a lugar nenhum. Ela também diz aqui, quando o Júlio fala da maçaneta da porta, maçaneta, controle remoto,
teclado de computador, tudo isso em local onde se come glúten tem risco de ter contaminação cruzada. Olha aí. Olha aí. Muito importante. É, claro que as pessoas da casa têm que passar a ter uma etiqueta, né? Elas vão continuar eventualmente comendo glúten, mas elas têm que ter uma etiqueta de convivência, né? Uhum. Aqui tá assim, mas eu sei que fatalmente isso vai ter que cada vez reduzir mais. Então, por exemplo, comida como sou eu que faço, nada na cozinha tem glúten. Então, eles só consomem alguma coisa de glúten quando é alguma coisa comprada pronta, fora do meu lugar de comer e colocando o prato fora. Eu sei que isso não é o ideal, mas veja, eu tenho 1 ano de diagnóstico. Para mim foi difícil mudar. É uma família inteira que consumia glúten. O diagnóstico da doença celíaca não é um diagnóstico individual, é um diagnóstico coletivo. É para todo mundo, entende? A gente tem que mudar a vida de todo mundo. Eu tive essa hora também que eu me senti mal por isso, de tirar deles uma coisa que eles gostam. Eu sei que não faz bem. Eu sei que para eles pode fazer menos bem ainda, porque eles têm muito mais chance de ser celíacos, né? Mas é uma coisa imposta para nós por causa de uma condição de saúde. Não é fácil, não. Doutora, Sim. quando faz a biópsia, vai biopsiar no duodeno, né? Que é aquela primeira parte, o primeiro segmento do intestino delgado. A doença celíaca, para saber se tem os anticorpos, aliás, para ver se está infectado, tem que ser no duodeno ou é uma doença que está no sistema digestivo e escolhe o duodeno para fazer a biópsia? Ela tem implicação no intestino todo? Tem implicação no intestino todo. Eu não sei exatamente, provavelmente se estabeleceu fazer no duodeno porque é o local mais Primeiro acesso, né? provável, né? Talvez, né? Talvez também o mais próximo, né? Sim. A Rosângela faz uma pergunta. Desculpa, doutora Cristina, tá? Não. Pode falar. Ela faz uma pergunta aqui dizendo o seguinte: o trigo verdadeiro, o ancestral, também causa essa intolerância ou só o trigo atual? Não, A Raquel causa, né? Que o trigo. Qualquer trigo. É assim, É, o trigo porque o trigo- pan-americano ele é pior nesse sentido, porque ele tem O trigo muito anão. mais glúten. É um trigo que foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, o trigo das Américas, né? Que ele tinha essa carga maior de proteína justamente para evitar a questão da subnutrição, da desnutrição. Tá? Então, Tanto que quem especialmente o desenvolveu trigo ele ganhou o pan-americano prêmio é pior. Nobel. Foi, Ah, foi? por conta disso. Por conta de aumentar o glúten, porque ia matar mais a fome do povo. Então, o trigo anão tem muito mais glúten. Outra coisa, né, que você vê, as oleaginosas, uma farinha de amêndoas, beleza. Só que você compra e você não sabe se tem glúten ou se não tem. Geralmente, porque a questão da contaminação equipamento, cruzada é do equipamento, né? Então, aqui a gente não tem como saber. Até que eu encontrei uma americana, tem que procurar tudo assim. Eu vou pegar aqui, enquanto vocês falam, eu vou pegar umas coisas que eu comprei para mostrar o rótulo para vocês verem. Mas é difícil você comprar oleaginosa. Coisas a granel, que eu comprava muito coisas a granel. Não compro mais. Você não sabe tem como confiança, né? Suplementos também. Aqui mesmo no hospital o pessoal já sabe. Então, quando eu vou para pegar alguma medicação, uma vez foi assim. Aí o médico chegou e disse: olha, eu tenho aqui, vou passar para você esse remédio. Já entrei em contato com a farmácia já leu o rótulo, mas disse que não contém glúten, mas não se responsabiliza. Então, você só toma se você tiver realmente muito mal. Você acha que eu tomei? Eu não tomei. Você fica com medo, né? E de tomar. E a suplementação também, eu procuro comprar toda num lugar só, que aqui na China a gente tem muito problema de falsificação, então você tem que procurar um lugar que seja um lugar responsável, né? Uma loja responsável. Então eu compro na Nau, que é uma empresa americana. E tem alguns que Você já fala vêm... vitaminas? Você fala vitaminas, vitamina vitamina D, né? Ômega 3, essas coisas. Só que eu entrei em contato lá e é uma das coisas que a gente também passa a fazer. Entrar em contato com os saques das empresas, né? E aí perguntar. E aí eu perguntei, eles me responderam e disseram que 99%, porque para você colocar o certificado num produto que é sem glúten, é um absurdo de caro.
né? Então, muitas vezes, o produto é sem glúten e eles não tá certificado. Então, o que ele conversou comigo foi o seguinte, que como é uma empresa séria, eu até depois passei para o médico e ele disse, olha, Vanessa, você pode consumir, porque eles são, de fato, uma empresa séria e eles dizendo que não contém, porque no rótulo contém. Diz assim, não contém glúten. É feito, porém, pode ter sido manufaturado em locais aí fala da contaminação cruzada, mas até para alérgico, né? Eu vou pegar para ler para vocês. Mas ele disse, é uma empresa segura, você pode consumir. Mas ele fala, a suplementação para celíaco deve ser somente aquela que o celíaco realmente precisa, porque o que o celíaco vai botar na boca é um problema, pode ser um problema. E qual que é essa empresa? Não, eu vou pegar aqui. Vamos falar. NOW, não. Eles têm vou pegar aqui. A disposição. É americana? É americana, mas a gente tem importado, né, tem alguns lugares que vendem, esses locais aqui no Brasil, que vendem suplementos, né, mesmo as lojas virtuais, elas têm desta marca também. Né? Pelo visto, a vida do celíaco nos Estados Unidos é bem mais fácil, né? Mas a gente tem uma legislação que até protege, de certa forma, né, por conta da informação que se coloca no produto. A gente chega ao extremo, né, cuidado, que a gente compra uma carne embalada, né, que saiu lá do frigorífico embalada e tem a indicação de que não contém glúten. No Brasil tem essa informação. Pois né? Tamanho cuidado que tem. A legislação, aqui, pelo menos, leva. Uhum. Aí no rótulo diz assim... Ficou o on pra gente, mas é mal, né? Diz assim, ó. Né? O on combina mais. Ó, não é feito com... Aí tem soja, leite, ovos, peixe, trigo, mas é produzido em locais com facilidade de processar outros ingredientes contendo esses alergênicos. É isso que diz aqui. Aí foi que eu entrei em contato lá e eles me confirmaram. Agora, por exemplo, cacau em pó. O cacau em pó, está escrito aqui atrás, esse aqui foi o que eu consegui comprar, aqui atrás diz que tem um rótulo dizendo que é gluten free aqui atrás. Foi só assim que eu consegui um cacau. Farinha de amêndoas também, essa daqui. Essa marca tem uma farinha sem glúten. Tem algumas coisas já vem dizendo, sem glúten, gluten free. É americana. Gluten free. Vem um GF aqui, ó, gluten free. E pasme, eu não imaginava, mas fermento em pó também. Fermento em pó, amido de milho, aí problema da contaminação cruzada. Aí eu achei esse aqui, que tem, dizendo aqui, gluten free, aqui do lado diz aqui. Então, é um problema, porque às vezes eu não posso realmente, não dá para arriscar. Então, eu só compro se é de alguma empresa e tem a certificação de gluten free, ou então é uma empresa tipo Anal que a gente pode garantir até pelos próprios profissionais de saúde, né? Mas não é fácil. Bom, a doutora falou que é uma questão de genética, né? Também. Eu estava vendo que em torno de 30% da população da Europa ocidental tem, né, dos caucasianos, de forma geral, 30% tem o gene da doença celíaca. Tá? Claro que a imensa maioria não desenvolve, mas tem o gene. Né? Aí tem que ver qual é o gatilho que essa pessoa está ali predisposta, né? Aí entra a epigenética, né, Júlia? E a epigenética o que você vai fazer em cima da base genética que você tem, né? Aí entra muita coisa, entra sono, tabagismo, estilo de vida, o que você vai suprimir, o que você vai expressar da carga genética que você herdou. Então, quanto mais saudável for a sua vida, mais você vai suprimir o que é ruim e expressar o que é bom. Você vai abrindo brechas para a sua carga genética não muito favorável se manifestar de acordo com o seu estilo de vida. É que também, assim, né? Tem coisas que têm uma predisposição muito grande, elas vão se manifestar de qualquer maneira,
né? Mas a gente tem que fazer o melhor estilo de vida para que a epigenética não atrapalhe, já que com a genética não tem o que fazer, você já nasceu com aquela Uhum. carga genética. Uhum. E o diagnóstico é extremamente importante, porque você sabe qual é o caminho que você tem que seguir, onde é que você tem que focar. Então, você veja, né? Eu foquei a vida inteira na enxaqueca, só que a enxaqueca era um sintoma para mim. Eu não sabia, se eu soubesse que eu era celíaca há mais tempo, olha, eu tô ótima da enxaqueca. Eu disse aqui em casa, eu disse, eu vou focar no intestino, meu problema é o intestino. Na hora que eu começar a melhorar os anticorpos da celíaca, com certeza, por consequência, a enxaqueca vai melhorar. Não tá dando outra. Parece que eu não tenho cabeça, sabe assim? Eu já devo Eu estar tava pensando. com os Diga, diga. anticorpos mais baixos, porque faltava muito pouco para eu chegar na normalidade, que era aqui 200 e pouco, estava na normalidade do laboratório. Depois é que eu vou checar isso com o médico, mas eu estava em 500, mas eu cheguei a 5.000 no ano passado. Muita coisa. Sim. Eu estava aqui pensando que naquela live, eu não sei se foi naquela live que você falou que está comendo mais frutas, ou se foi para mim, né, que você falou que estava comendo mais frutas, tal. Talvez a sua dieta ela não precisaria ser tão low carb quanto estava antes da contaminação cruzada. Ela precisava às vezes ser mesmo gluten free até de traços e poderia ser até uma dieta paleo com mandioca, Umas raízes batata, ali, frutas. tá? Então, às vezes, nem é tão necessário fazer uma dieta tão low carb. Descobrindo a causa da sua enxaqueca e não achando, por exemplo, que ela seria manejável absolutamente com corpos cetônicos e tal, você pode fazer uma abertura, pode sair até de uma restrição, né? E Isso fazer dá uma abertura maior. felicidade. Isso dá felicidade, porque... Vá, Júlio, diga, mãe. A nossa palavra, né? Testar. Porque E hoje a em dia gente você está comendo mais é carboidratos, testar. gluten O free? que que a gente combinou? Vamos fazer uma restrição severa. Qual que é a restrição severa? Além que não é o jejum, é uma dieta carnívora. Aí depois que estabilizou o organismo, é impressionante. Praticamente ninguém tem alergia a carnes. Ninguém, né? E aí depois começa a testar, né? E a Vanessa ela está testando. Então, conforme vai testando e não tem resposta ruim, vai fazendo parte da despensa dela. A gente até brinca. O que deu certo na despensa. O que não deu certo, você dispensa. A gente só fica Já brincando com a E dispensei, alegria. já dispensei e já tem um pimentão. grupo. Pimentão, Você falou eu comi pimentão. pimentão, no outro dia eu estava enorme, parecia que eu estava grávida de 6 meses. Eu Mas vi o post que você fez. eu acho que pessoas que têm a doença celíaca se beneficiam muito de uma dieta low FODMAPs, né? Então, o Sim, é isso que pimentão eu ia falar. é, mas mesmo assim, eu tô com uma dieta. Júlio tem acompanhado e tem me ajudado, porque eu tenho, o quiabo também quiabo e pimentão foi o que não rolou para mim. Mas os derivados do leite eu fui introduzindo aos poucos e passei bem, né? Eu passo bem, passo tranquilamente. E eu te falo, a minha vontade é realmente ter uma dieta em que eu tenha alguma variedade, porque eu já tenho tanta limitação. É muito ruim você viver só com Sim, limitação. Isso claro. não serve para ninguém, Não, e né? Não serve. uma curiosidade, você voltou com as frutas mais altas em carboidrato, tipo As frutas que banana, eu tô comendo, manga? não. Eu só comi uma tangerina pequena daqui, E deu que certo. deu certo. A cereja tem FODMAPs, mas eu consigo consumir cereja. Morango é tranquilo, eu consigo consumir. De maracujá foram as frutas que eu consumo. E coco, né? Que eu já Mas você consumi. testou banana? Banana, uva, Não, manga? não testei Talvez nenhum. não dê problema, né, Júlia? Talvez não dê. Talvez não dê. Se a enxaqueca for muito relacionada realmente à doença celíaca, talvez não tenha tanta necessidade de ficar em dieta cetogênica. Às vezes não tem impacto. E como você vai comer sempre comida de verdade, não tem outra alternativa, muito provavelmente não vai nem ganhar peso, porque você não é mais, ou não sei se um dia você foi, mas com certeza não é mais
resistente à insulina, né? Então, para Eu quem não é fui. resistente à insulina, uma carga moderada de carboidrato vindo das frutas, não dos sucos, claro, das frutas e eventualmente da batata, não vai ganhar peso, né? Então, esse talvez seja o melhor dos mundos, essas coisas voltando, né, Testar. É isso. Dá para a uma dieta. sensação de liberdade, vai, porque você não fica preso a uma doença e preso a uma alimentação, vamos dizer assim. Porque uma coisa é você, tudo bem, eu quero fazer carnívora por um período, mas depois eu vou. Mas outra coisa é você ser obrigada àquilo ali. Isso é mais uma limitação, né? A Carla diz É, assim, ó, Sim. teste como o Prick Test e o A200, qual é mais confiável para detectar essa alergia? A ah, Raquel já respondeu. É que Para não o é que uma que eu doença acho? alergia, né? esses testes não servem, tem que testar Não serve. anticorpos específicos. É. Porque, assim, muitas vezes a pessoa, ela tá ali com o intestino, com uma palavra não sei se é adequada, com esse intestino detonado. Então, ela vai fazer um A200, vai dar 200 alergias. Aí significa que ela é alérgica? Não necessariamente. Se ela consertar o intestino e fizer de novo, pode não dar nenhuma. E o que é mais intrigante é que muitas vezes a pessoa que tem a doença celíaca e ela faz um A200, não aparece alergia ao trigo. Porque o trigo ele tá danificando ali as vilosidades, mas ele não está passando lá para a corrente sanguínea, que é onde é a base do exame. Então tem que tomar muito cuidado assim, nesse sentido. Uma coisa é você testar um organismo doente e testar o mesmo organismo saudável. Você falou Vão dar tudo, Júlio. resultados diferentes, né? E não é uma reação alérgica, né? São de fenômenos diferentes. Olha, a Justina diz assim, ó, só ter a sensação de liberdade alimentar já dá uma boa aliviada na enxaqueca. É lógico, porque a gente não vive Você sob tem estresse. enxaqueca de tanta. A gente não vive sob Exato. Só do estresse. medo, só do terror, né? Eu Então. acho que são três estágios, assim. Quando a pessoa tá mal, ela quer qualquer coisa, nem que fale para ela, você só vai comer bife, ela quer qualquer coisa para deixar de ficar mal. Qualquer coisa, me fala o que eu tenho que fazer para parar de ter esse raio, essa dor de cabeça, essa dor abdominal, sei lá o quê. Qualquer coisa que você falar, ela é igual. Lembra quando você Eu lembrei agora da brincadeira de infância, que chama pique na raiz ou pique no canto. Sabe aquele lugar que você é imune, ninguém pode te Sim. pegar? Você sobe na Aham. raiz ou no canto. Você quer uma área de pique, assim, que você pare de sentir dor, né? Mas depois, você quer ampliar os horizontes, né? Então é essa hora que você começa, pô, tudo bem, eu já tô bem comendo carne, mas eu queria ampliar os horizontes. E o pior cenário é aquilo que você come e te faz mal. Tem que ir dando umas cotoveladas e até achar uma zona de conforto. Isso acontece com as crianças com diabetes tipo 1, né? Quando primo diagnóstico chega, a gente acaba de diagnosticar, eu prefiro colocar em very low carb, protocolo Uhum. Bursting, que é, Uhum. é o PICS na raiz, é seguro. Depois vai ver se dá para comer cabotiá, se precisa usar uma unidade de uma log para comer cabotiá. Já sabe que bolo vai dar encrenca, não tem Vai como. aprendendo, né? Vai aprendendo. Faz a restrição maior e depois vai incluindo, aprendendo, né? É isso mesmo. Aí não tem muita diferença de quem tem diabetes tipo 1 e doença celíaca na conduta alimentar também, né? É. É só essa questão da reação cruzada que não entra, mas a dieta é E a extremamente correção da parecida, né? insulina, né? Não entra Ah, a sim. cruzada e nem a correção da insulina, o resto é igual. Aí você troca, né? Olha, você vai ter que usar insulina, mas eu vou ter que fazer conduta para reação cruzada. Uhum. E É elas isso aí. estão muito relacionadas, né? Tanto que tem que testar a doença celíaca nas crianças com diabetes tipo 1. Tem que testar. Agora é uma coisa, né, que eu ouvia, não entendia, aconteceu comigo e ainda bem que apareceu no meu, que eu pude fazer o diagnóstico mesmo assim, porque eu retirei o glúten sem saber. Eu fiquei 2 anos comendo sem glúten. Por quê? Porque eu não sabia disso. Então, eu fiz o exame da doença celíaca sem consumir glúten. O médico ainda perguntou, mas para que você vai fazer se você não consome glúten? E, no entanto, apareceu lá. Mas quantas pessoas deixam de comer glúten e não aparecem no exame e são celíacas? Não é verdade? Não tem um Verdade. diagnóstico?
Ela sabe Sim. que não come glúten, está se dando bem, mas não sabe por quê. Até porque eu consumia glúten, mas sem saber, né? Eu consumia glúten sem saber. Então, apareceu lá, mas para muita gente não aparece. Aí pode não aparecer e essa pessoa também ser assintomática, mas ser celíaca, não pode? Pode. Então, Sim, claro, tem muito celíaco que é assintomático. e aí quantos Com problemas que essa certeza. pessoa vai ter na vida sem nem imaginar que é celíaca, né? Uhum. Na verdade, essas pessoas eu acredito que elas não são assintomáticas, mas são sintomas leves ou difusos que elas não correlacionam. Mas se começar a escarafunchar, né? Se começar a escarafunchar, vai achar. É isso. Mais alguma Muito pergunta, bom. doutora Cristina Júlio? Acho que fica aquele velho recado, né? Não precisa, quem não é celíaco, comer trigo. Não bota na alimentação. Simples assim. É. Eu sempre gosto de falar assim para o paciente que essa paciente que eu atendi hoje, né? Que ela falou, o médico achou que não tinha que pedir os exames, tal. Eu falei, olha, vamos pedir, tem uma chance de ser, não custa, né, fazer. E aí eu falei para ela, você já vai colher, né? Então não tem aquela coisa de a falta de disposição vai dar negativa, ela já ia colher. Eu falei, então para de comer tudo com glúten agora para você parar de ter dor de cabeça, caso seja, né, a causa. E É. aí ela ficou meio assim, eu falei, olha, eu não vou ficar com dó de falar isso para você. Se eu estivesse falando para você, olha, para de comer ovo, ia me dar dó, é um alimento riquíssimo nutricionalmente, que eu estaria pedindo para você tirar da sua alimentação. Mas as coisas que têm glúten, eu sei, a gente tem apego, porque elas são gostosas, fazem parte da nossa criação desde pequeno, entendo isso. Mas nutricionalmente falando, vai do nada a lugar nenhum. Nossa, Se, hoje eu se que fiz um tem monte de glúten, que é comida um. gostosa, sem glúten. Hoje eu fiz um monte de comida gostosa sem glúten. O que você Eu comecei fez? fazendo Então, bolo de assim, canela aqui em casa, depois eu fui na casa de uma paciente fazer bolo de coco, daí eu fiz pão de frango, eu fiz bolo de cacau, sabe? Fiz um monte de coisa gostosa e não tinha glúten, né? E todo mundo achou, nossa, que então, coisa bacana, né? Isso aqui está parecendo brioche, isso aqui está parecendo uma torta, não sei o quê. Era muito parecido e totalmente isento de glúten, né? mas aí é porque você tem dotes culinários, né, Ju? Se eu Com faço isso certeza. É aí, nada, é só Inclusive, misturar no essa é a liquidificador e botar no desgraça. forno. esse bolo de canela eu vou querer saber qual é. Vou botar Isso ele, é pra vou você e pra fazer Vanessa. vou publicar ele Meu filho depois tem da até live. Vou trauma publicar. quando eu falo que eu vou fazer. Ai, Deus. Ó, o Jojo Vai, diz vai, assim, ó. vai. O melhor mesmo é nunca comer trigo, mesmo que não seja celíaco, que não saiba se é ou não. É o que Júlio falava, né, Júlio? É, É, é. É que a história da contaminação cruzada pesa muito mais, é uma vida muito mais trabalhosa. Mas comer glúten, tirar o glúten de alguém, realmente você não está fazendo nenhum mal para a pessoa, porque é isso que eu falei. Vai para onde comendo essas comidas? O É. que tem Eu chego à nutricionalmente conclusão nelas? que no dia a dia o problema da doença celíaca não é nem a retirada do glúten. Não é. O problema é realmente essa vilã, que é a contaminação cruzada. É aí que mora o Eu perigo. acho que é. porque se Eu a acho que pessoa é não isso presta que atenção pesa. na contaminação cruzada, ela para de comer o glúten e não percebe melhora. Aí ela fala assim, não é esse o problema. E aí volta a consumir o glúten, já que retirando não havia melhorado o problema, né? É. É isso, pessoal. Exatamente. Tudo certo? Muito bom. Tudo certo. Maravilha, gente. Obrigada a Muito vocês. bom. Obrigada, Júlio, doutora Eu Cristina. que É agradeço. muito Foi bom, doutora ótimo o papo. Cristina, sempre aqui com a gente. É Vamos voltar mesmo, é. mais vezes. Ah, Pode se com certeza. organizar por aí, né? Você se organiza Tá por aí, joia. viu? Ó, Maravilha. Vou fazer a organização aqui em casa. a Raquel termina Muito bom. aqui, ó. O problema de ser celíaco e não saber é justamente o fato da contaminação cruzada, manter a pessoa doente. Ela não vai entender o que está adoecendo, é verdade. É isso aí. Que era o Exatamente. meu caso, né? Por isso que nós fizemos uma live só para isso. É. Só para isso. Aí dá para Gente, falar. é isso aí. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Bastante gente, pessoal, por aqui. Tchau. Uma Tudo de boa bom. semana. Muito bom, Beijo, gente. Clarice. Tchau. Tudo de bom.
Tchau, tchau.